Empresário de Rafael Veiga revela a proposta de 20 milhões de euros pelo meio atacante do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da Leila e conta também sobre Claudinho, por que ele ainda não foi contratado pelo Fla. Tem informação importante sobre um volante da base do Corinthians na mira do Grupo City, as últimas do mercado, bastidores, o Botafogo tentando cobrir a oferta do Fluminense pelo Facundo Bernal. Tem também notícias sobre a visita de Vilas Boas ao Atlético Mineiro. Sérgio Conceição pode pintar no Inter? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800 como bônus de boas-vindas. Vou colocar na tela partidas dessa terça-feira por Campeonato Brasileiro e também Sul-Americana. Tem Juventude e Atlético Mineiro, o jogo não é em Caxias e sim em Brasília. Tô indo de empate. Já no confronto entre Corinthians e Criciúma, vou de vitória do Corinthians sem nenhuma convicção. Na Sul-Americana tem o Rosário Central e Internacional, o Inter numa fase muito ruim, acaba de ser eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Vou de vitória do time argentino. E você, manja de futebol, curte dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Real e aproveitar uma promoção. Tô deixando o link no comentário fixo, você vai clicar, se cadastrar e utilizar o promo code CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Boca Juniors, que perdeu o prazo para inscrever seus novos reforços no playoff da Sul-Americana, acredite se quiser. Só para lembrar, a Boca está nesse playoff contra o Independiente Del Valle, o vencedor desse confronto pega o Cruzeiro nas oitavas de final. Já Gabriel Neves, que pertence ao São Paulo, trocou o Independiente da Argentina pelo Estudiantes. Estava por empréstimo e vai seguir nesse novo clube também por empréstimo. Não foi bem no Independiente, até existia a opção de compra por 3 milhões de dólares, que equivaliam a 100% dos direitos econômicos. Essa opção de compra não será exercida. Quero contar também que o Flamengo recusou uma proposta de empréstimo do Fortaleza por Matheus Gonçalves. O atacante de 18 anos de idade, que chegou a ser titular do Flamengo outro dia, também já havia recebido uma proposta oficial de compra do Red Bull Bragantino. A oferta havia sido de 5 milhões de euros e o Flamengo entendeu a proposta como baixa. Para completar, duas informações internacionais. Mbappé foi apresentado como reforço do Real Madrid na manhã dessa terça-feira e se mostrou muito contente e animado. Ele afirmou que desde criança sonhava com o dia em que vestiria a camisa do Real. A saideira do giro de notícias, Gareth Southgate não é mais técnico da seleção inglesa, desempenho ruim, apesar do vice-campeonato da Euro e o pedido de demissão do técnico com quem a seleção inglesa tinha contrato até o fim da Copa de 2026. Quero falar agora sobre Claudinho, notícia super importante. Por que o Flamengo ainda não anunciou o Claudinho, sendo que há enorme otimismo por parte dos dirigentes rubro-negros? Vou esclarecer todas as informações que têm sido publicadas. Estou contando para vocês desde o final da semana passada que não haveria chance de anúncio do Claudinho depois da partida da Supercopa da Rússia. Pois bem, perguntei se é verdade que o Zenit recusou a proposta do Flamengo de última hora na semana passada. Não é verdade. O Zenit vem afirmando ao Flamengo que não tinha acerto ainda. Outra coisa que surgiu nas últimas horas, a possibilidade de o Zenit estar tentando a renovação do contrato com o Claudinho. Também não é verdade, não há proposta feita pelo Zenit aos representantes do atleta para prorrogação desse vínculo. Aí eu perguntei, mas tá bom, e qual que é a verdade? Por que ele ainda não é jogador do Flamengo? A resposta, abre aspas, o Zenit está esperando fechar com o jogador do Torino para depois cogitar a venda para o Flamengo. Quem é esse jogador? Ivan Illich, que deve ser anunciado nas próximas horas, pertencia ao Torino, operação de 23 milhões de euros com um contrato até 2029. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com mais 2 reforços para o ataque. Alex Teixeira foi anunciado nas últimas horas, contratação que todos já sabiam, vínculo até dezembro de 2025, assim como o Souza vai ganhar R$150 mil por mês.
considero cifras baixas por contratos muito longos, especialmente o do Alex Teixeira. Ainda acho que o Souza pode dar bom caldo nesse retorno ao Cruz Maltino. O Alex Teixeira não será a única novidade do Vasco. Cruz Maltino também tem acerto com Emerson Rodrigues. Esse é um atacante colombiano de 23 anos de idade que pertence ao Inter Miami e esteve emprestado na última temporada ao Júnior Barranquilla, jogador de velocidade que chega para tentar dar mais força ao elenco do Vasco, que sob o comando de Rafael Paiva vai muito bem, obrigado. Bora mudar de assunto e falar sobre a busca do Internacional por um técnico. Tudo se encaminha para que o técnico do Colorado, no lugar de Eduardo Cudê, seja Roger Machado. Mas, porém, contudo e todavia, vale o registro, o Internacional tentou nas últimas horas a contratação do técnico Sérgio Conceição, que fez excelente trabalho no Porto e que não quis renovar, não teve o contrato renovado. Não dá para dizer que foi só uma opção do Sérgio Conceição. Porto também entendeu que era o fim de um ciclo gigante e bastante vitorioso. Sérgio Conceição está desempregado, é agenciado pelo Jorge Mendes, um dos maiores empresários do futebol no mundo, e o que eu posso contar para vocês é que o presidente Alessandro Barcelos chegou a conversar com o Sérgio Conceição, mas a própria imprensa portuguesa trata essa conversa como uma cortesia do Sérgio Conceição. O treinador não tem a intenção de trabalhar no futebol brasileiro, é alguém que certamente pode pintar em clubes médios e grandes do futebol europeu. O salário era um problema, mas não era o maior. Nos tempos de Porto, o Sérgio tinha direito a R$1.700.000 por mês. Só para lembrar, o Abel Ferreira, no Palmeiras, ganha R$2.800.000 mensais. Sobre Roger Machado, ele comanda o Juventude na noite dessa terça-feira e existe a expectativa de que possa ser anunciado na quarta-feira como novo comandante colorado, alguém que foi ídolo do torcedor gremista. Bora falar agora sobre a visita de André Vilas-Boas ao Atlético Mineiro. Isso aconteceu na semana passada, ele chegou a ser visto em um jogo do Galo contra o São Paulo na quinta-feira. Na sexta-feira ainda esteve no centro de treinamento. Perguntei para uma pessoa, para um dos 4 R's, o motivo da visita do André Vilas-Boas. Vale a lembrança de que o André foi técnico dos maiores e se tornou recentemente presidente do Porto. Será que tem alguma negociação entre Atlético e Porto? Venda de jogadores, alguma coisa nesse sentido? E a resposta é não. O André Vilas-Boas veio ao Brasil para resolver um problema com o Coimbra, clube de Contagem, Minas Gerais, que tem como dono o Ricardo Guimarães, um dos acionistas da SAF do Atlético Mineiro. Só para lembrar, o Otávio, que pertencia ao Porto, foi negociado com o Al Nassr por 60 milhões de euros. E o Coimbra tinha direito a 32% desse negócio, ou seja, 75 milhões de reais, 12.750.000 euros ou 75 milhões de reais, beleza? O problema é que o Porto não fez o pagamento da primeira parcela e o Coimbra foi à FIFA. Então o André Vilas-Boas veio, se encontrou com o Ricardo Guimarães, assistiu ao jogo contra o São Paulo no camarote do Ricardo, na arena, soube que depois o Ricardo promoveu um jantar com o Rubens Menin, com o Rafael Menin e também com o André Vilas-Boas em sua casa na sexta-feira. O André ainda foi conhecer o centro de treinamento do Atlético, reencontrou com o Hulk, que foi seu comandado nos tempos de Porto. A ideia do Galo é sempre estreitar relações com dirigentes de todos os clubes e aprender com o know-how. Eu ouvi de uma das pessoas, de um dos 4 R's, a seguinte frase: somente nesse ano estivemos no Arsenal, no Tottenham, no Benfica, no Sporting e no Independente Del Valle. A ideia é sempre olhar, conhecer e aprender. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está tentando cobrir a proposta do Fluminense para contratar Facundo Bernal. Esse Facundo Bernal surge no noticiário brasileiro aqui no canal do Nicola na última sexta-feira, quando uma fonte corintiana me contou que o Timão estava tentando contratá-lo. Essa mesma fonte, durante o fim de semana, chegou a dizer que a coisa estava muito avançada, 99% certo. Mas, com a entrada do Fluminense e depois do Botafogo, o Corinthians está desistindo da contratação do uruguaio. Nesse momento, ele está entre o Fluminense e o Botafogo. A proposta do Flu é de 3 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. O Botafogo prometeu para essa terça-feira uma oferta superior, ainda distante dos 6 milhões de dólares da multa rescisória, mas com uma cifra superior à do seu rival. Vale a lembrança de que o Facundo Bernal, só 20 anos de idade, 1,87 m de altura e primeiro volante, é tratado pela imprensa uruguaia como uma das grandes joias do futebol por lá. Inclusive já esteve na seleção nacional. Cheguei a assistir alguns vídeos dele, enorme qualidade no desarme e mais do que isso, para iniciar jogadas. Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda,
passes verticais, deixou excelente impressão. Se Fluminense ou Botafogo o contratarem, vão estar fazendo um golaço. Quero falar agora sobre o São Paulo, sem saudades da Adidas. Vale a lembrança de que a mudança no fornecedor de material esportivo rendeu críticas aos dirigentes do tricolor. Isso porque o São Paulo optou, na virada do ano, por abrir mão da renovação com a Adidas para fechar com a New Balance. A Adidas tem uma relação com o torcedor de saudosismo. Alguns dos grandes momentos do clube tiveram a Adidas como fornecedora de material esportivo, mas a relação comercial não ia bem, além da questão de entrega de produtos e valores. Quero contar para vocês o que disse Eduardo Toni, o diretor de marketing do São Paulo, em uma entrevista ao Sports MKT, ou Sports Marketing, sobre essa troca entre Adidas e New Balance. Abre aspas para o dirigente, o São Paulo teve, até o momento, um crescimento de 60% de vendas nos cinco primeiros meses de 2024 em relação ao ano anterior com a Adidas. Já as receitas cresceram mais de 600%. Em comparação a 2020 e a 2021, assim como com o fechamento de 2023. Isso significa que o torcedor do São Paulo só quer comprar produtos da New Balance em relação à Adidas? Não. Existem alguns motivos que explicam. Temporada de 2024 do São Paulo é boa, é forte, com resultados legais, torcedor extremamente presente no Morumbi. Mas mais do que isso, a New Balance entrega os produtos, a Adidas não. A Adidas chegou a lançar 2 camisas que foram enorme sucesso de público, mas com limitações, mil edições, 1000 camisas só. Quando, na verdade, se você tivesse 100 mil camisas à disposição, o torcedor de São Paulo teria comprado essas 100 mil camisas. E é por causa disso que hoje o São Paulo pode se orgulhar de dizer que vende bem mais do que na comparação com o ano passado. Há mais produtos à disposição no mercado, embora ainda existam algumas reclamações, especialmente com linhas especiais para mulheres e crianças. Se você costuma comprar produtos do seu clube do coração, use o espaço para comentário e já deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação que mexeu com o torcedor alvinegro. A possibilidade de Bahia, volante do time sub-20, deixar o Corinthians de graça para atuar no Grupo City. Vale a lembrança de que o atleta tem contrato com o Timão somente até junho de 2025. A informação sobre essa possibilidade dele ir para o Grupo City foi divulgada pelo meu amigo Marco Belo, super bem informado sobre as coisas do Corinthians. Fui pesquisar com uma fonte do departamento de base sobre essa possibilidade. E a pessoa contou que o Bahia está em processo de renovação do contrato, o Corinthians está discutindo alternativas e que garante não ter sido consultado pelo Grupo City. Eu falei, bom, mas vocês não precisam ser consultados, né? Se o Grupo City está monitorando o Bahia, basta que faça um acordo, um pré-contrato com o atleta a partir de janeiro, ele vai embora de graça na metade do ano. A pessoa com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, não temos preocupação. Vale a lembrança de que o Bahia, inclusive, nesse momento, tem sido banco de reservas no sub-20. Isso nos parece coisa de empresário forçando para renovar o contrato, fecha aspas. O Bahia, que viveu bons momentos com a camisa do Corinthians, chegou a ser titular de Copa São Paulo de Juniores, de fato acabou perdendo espaço, tem sido mais reserva do que titular, e aí faz parte do processo. O Corinthians vai tentar diminuir a importância do atleta para pagar menos na renovação do contrato, o Bahia vai tentar se valorizar, dizendo que tem propostas de fora para garantir um aumento, mais ou menos como aconteceu recentemente com o Kaique, que havia sido o autor do gol do título da Copa São Paulo de Juniores. Você já assistiu ao Bahia? Gosta dele? Usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Corinthians que tem jogo super importante nessa terça-feira contra o Criciúma. Nem se vencer, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. É que o Timão hoje é o 17º com 12 pontos. Uma vitória vai levá-lo para 15 pontos, mesma pontuação do Vitória, o primeiro time fora da zona. Só que o Vitória tem 4 triunfos contra 2 do Corinthians. Timão chegaria a 3, ainda atrás do Vitória no primeiro critério de desempate. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Rafael Veiga foi alvo de uma proposta da Europa de 20 milhões de euros ou 118 milhões de reais. Não sou eu quem estou dizendo, ouvi isso do empresário dele, o André Cury. O André me assegurou que apresentou essa oferta para o Palmeiras, mas, resposta dele, abre aspas, a Leila deixou bem claro que não vende o Rafael Veiga em hipótese alguma antes do Super Mundial de Clubes de 2025. Fecha aspas, o André Cury já sabe que não adianta levar ofertas, a menos que seja algo estrondoso, extraordinário, de 50 milhões de euros e não vai haver acordo.
ninguém vai pagar 50 milhões de euros pelo Veiga, mesmo levando em consideração o excelente momento do jogador, cotado até para a seleção brasileira. Veiga que está avaliado no Transfermarkt em 16 milhões de euros. Então essa oferta de 20 milhões de euros, que para mim é uma boa oferta, nem parece tão maluco em relação ao valor de mercado atribuído a ele. Jogador cujo contrato no Verdão se encerra em dezembro de 2026, salário acima de R$1 milhão por mês. Esse salário foi concedido depois da última renovação do contrato. Você venderia o Veiga por 118 milhões de reais? Pediria mais? O que você pensa sobre a decisão da Leila de barrar qualquer possibilidade de transferência do meia atacante? Só para completar a temporada atual de 34 partidas, 11 gols e 7 assistências. O cara tem 18 participações em gol em 34 jogos. Ah, saideira sobre o Verdão. Leila Pereira não viajará para o Rio de Janeiro para o confronto contra o Botafogo. Por questão de segurança, ela preferiu ficar em São Paulo. Vale a lembrança de que Leila Pereira e John Textor vêm se estranhando há tempos, nos debates públicos e também nos tribunais. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos de tarde. Tchau!